bom dia a todos. Então, vamos começar agora mais uma manhã de palestras da segunda WebConf Direitos Animais, que é uma parceria do Instituto Piracema e do projeto de extensão Direitos Animais do IPA. E começamos, então, com a professora Karen, que vai falar sobre cosmopolitismo e cosmopolítica animal. Karen Emília Antoniazzi Wolff é mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Faculdade de Direito Damásio de Jesus, graduada em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, é advogada, também é presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais da OAB, na subseção de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, é professora de Direito na Faculdade de Direito de Santa Maria e é pesquisadora também na área do direito animal e outras áreas do direito. A professora Karen, então, vai nos falar hoje sobre o tema cosmopolitismo e cosmopolítica animal. Bom dia, oficialmente, então, a todo mundo. Rogério, obrigada pela carinhosa apresentação. Obrigada também pela Fernanda, né? Vocês dois são dois ícones aí, dois parceiros, pessoas incríveis que eu tenho uma grande admiração. Eu vou tentar fazer uma fala para vocês hoje, então, rápida, né? Porque não tem como falar de cosmopolitismo e cosmopolítica assim em 40 minutos só, meia hora. São temas que levam muito tempo assim, para a gente chegar, às vezes, a algum tipo de conclusão mais apropriada. E também uma fala de cunho bastante teórico, como disse a Fernanda, né? A minha exposição é na teoria, não é uma exposição que leva a questões práticas. Mas que, relacionada à questão da pesquisa científica, então, é a área que eu escolhi, né? Desde que eu comecei a caminhar por esse ramo, voltado para essas questões. Então, o que eu posso contribuir, né, nessa linda manhã de hoje, que nós estamos aqui, como diz a Fernanda, para estudar e aprender e tentar fomentar um debate bacana. O cosmopolitismo, ele é um movimento, né, ele surgiu como um movimento em várias esferas do conhecimento, tanto na sociologia, na filosofia, e veio depois invadir a seara nossa aqui do mundo do direito. Quando a gente começa a tentar buscar a origem, né, a gente diz que o cosmopolitismo ele tem a sua força inicial lá nos antigos, no estoicismo e no cinismo. Seria uma parte onde a gente tira de caráter de filosofia essencial de uma noção de responsabilidade pela humanidade. Porque a ideia é que nós somos porque pertencemos uns aos outros. Essa era a ideia, então, originária, né? Parte da alteridade como um poder de reconhecimento de diferentes e por um agir recíproco de cada um frente aos demais. Então, nesse agir, nessa ideia toda da alteridade, da empatia, da solidariedade, como uma mola matriz para fomentar depois responsabilidade por todos, é que a gente extrai, então, o princípio de humanidade, ou seja, o princípio de humanidade invocado, inclusive, para a defesa contra qualquer arbítrio que uma pessoa no mundo inteiro, em qualquer parte do mundo, possa sofrer, desde que seja praticada pelos estados, por terceiros, pela própria sociedade, por qualquer ator da mundialização. Ele invoca, então, aquela ideia da ironia dos cínicos, né? Na fala do Diógenes, o cínico, quando perguntaram para ele aonde que ele morava, quem ele era, e ele dizia: eu sou um cidadão do mundo. E aí, através das ideias da filosofia do riso, do que riam as pessoas inteligentes, conforme o Manfred Geyer vai explicar, e dizia que o lugar de uma pessoa não era apenas na polis, mas sim em todo o universo. Porque a ideia, né, de pertencermos à mesma espécie, então aqui falando na ideia do cosmopolitismo humano, né, se nós todos somos partes do mundo, no mínimo, nós temos aí o dever de hospitalidade pelos estranhos, conforme o Kant veio afirmar lá na obra dele da Paz Perpétua, depois mais tarde. E aí a gente já começa a ter aquela noção, né, de que havia, desde muito sempre, povos com ideologias e
conhecimentos, culturas, crenças diferentes. O que já dá aquela ideia do estranho, do estrangeiro, né, do diverso, que é o que acaba, então, bifurcando depois os nacionais para um lado e aqueles que são diferentes para outro lado. Essa versão, então, da que a gente tem da origem, né, do cosmopolitismo, na versão dos cínicos, afirmava que todos os tipos de convenções sociais deveriam ser rejeitados. Então, era aquela ideia do deboche, né? A atitude coerente com o estilo de vida deles era um estilo de vida que pregava o desapego de todo e qualquer tipo de bem material. E a finalidade era viver de acordo com a natureza. Então, aí já dá para ter uma ideia de que eu considerar, né, o universo, o mundo ou o cosmos apartado da natureza já iria ser um problema, mesmo que eu estivesse falando em critérios de humanidade, como categoria, até como, quem sabe, uma categoria jurídica. Portanto, a gente começou a extrair daí, então se extrai a fraternidade universal e o respeito recíproco, através de uma ideia de valorização de atitude correta, para as bases teóricas de um movimento que foi se alastrando, como eu falei, por várias searas do conhecimento, né? Antropologia, sociologia, filosofia, o direito, forjando, então, a partir daquela ideia de responsabilidade pela humanidade, de princípio de humanidade, para passar a ideia de um princípio, de uma teoria de justiça. E aí, essa questão relacionada, então, à justiça, se guiava por 3 premissas básicas. Número 1, os humanos são parte de uma mesma espécie, portanto, eles são uma comunidade unificada. Número 2, a questão da capacidade humana de racionalizar, que era comum a todos e que justificava o respeito. Aí depois a gente vai ver que já tem a primeira falácia, né? E número 3, então, esta razão humana estava em harmonia com leis naturais e leis universais, porque, já resgatando as ideias do justnaturalismo, né, a razão era a grande lei universal que eu tinha para guiar as minhas ações, inclusive no campo ético. Se apoderando, então, depois dessas métricas, dos antigos passando para os modernos, né, os modernos, eles transformaram essa questão da razão e da autonomia humana num projeto de busca, inclusive pela paz, como valor mundial, mas centrando esta ideia da paz na busca de que o totem, ou seja, a roupagem humana, né, a figura humana, era a centralidade. A questão do antropocentrismo, de calcar a ideia da dignidade, inclusive como valor do homem, estaria atrelada a esta racionalidade, inclusive por influência dos iluministas e dos renascentistas, e que acabou se alastrando mundo afora através de um pontinho que irradiou, né, essa contaminação da modernidade, que era o pensamento, então, eurocêntrico e o pensamento calcado numa imagem, né, de uma persona que era uma persona tida como detentora desta capacidade de raciocínio e de poder de decisão, que era o homem cristão, burguês, heterossexual, etc. Nesse cenário, então, a modernidade ela foi afunilando aquela ideia dos antigos, aquelas ideias de felicidade, de valorização do bem, de riso, de deboche, de desapego a convenções sociais, daqueles povos, da ideia de apego pela humanidade como uma grande categoria, né? Essa ideia foi se afunilando. Porque se eu calcar o critério de que pertencer à categoria da humanidade era ter racionalidade, então era necessário dispensar todas as formas de loucura e todas as formas de pensamentos, ideologias e agires contrários à certeza das verdades científicas. Porque somente a ciência, então, daí, mecanicista, cartesiana, dogmática, racionalista, teria o condão de atrelar a verdade absoluta a uma relação para com o universo. E aí, então, os famosos milagres dos modernos, com o avanço das ciências, da técnica, né, conduziram a um princípio de universalidade e onipotência de razão humana e na formação de estados absolutistas nacionais,
formando o que a gente denomina, então, de cosmopolitismo de convicção. Estou convencido de que penso, de que raciocínio, e que, portanto, estou vinculado à verdade do pensamento da época das luzes. E isso me garante o meu lugar na categoria da humanidade. A ideia, então, da cidadania cosmopolita, ela ficou restrita a poucos. Quem efetivamente fazia parte dessa humanidade, né? Quem pertencia a esta categoria? Como eu mencionei antes ali. A figura, a persona, a máscara humana, masculina, dona de posses materiais, influente em altas oligarquias de poder, essa era a ideia. E aí houve o desacoplamento, né, da ciência e da natureza. Ficando, então, com a natureza, tudo e todos que não eram semelhantes à categoria científica e foram chamados, então, de leftovers, outsiders, marginalizados, excluídos, sub-humanos, que é depois o que muitas outras culturas, inclusive de origem de povos tradicionais, vêm denunciando, né? E que a gente coloca no devir, o devir feminino, o devir animal, o devir indígena, o devir estrangeiro, que são aqueles que estão à margem desta grande filosofia da modernidade. E assim, então, a gente pode dizer que o cosmopolitismo veio se desenvolvendo, né, através dos antigos e dos modernos, mas sempre em alguns estribos, em alguns princípios, como, por exemplo, reconhecimento do outro, empatia cosmopolita, sociedade mundial sem fronteiras, mistura de culturas. Essas ideias, né, de que a gente tinha os 5 pilares mais propulsores, assim, digamos, mais poderosos no movimento do cosmopolitismo, calcado no pertencimento, no reconhecimento, na empatia, na ideia de mistura de culturas, né, acabou se dissolvendo, se disseminando nesse grande monstro, como alguns autores falam, né, desse sistema de corrupção estrutural que acabou cada vez mais categorizando pessoas pela cor, pela orientação sexual, pela crença religiosa, né? E no nosso caso, a diferença física, harmônica, se eu tenho pelo, rabo, orelha, cauda, escama, enfim, acabou, então, corrompendo essas ideias, que, como alguns autores chamam, né, principalmente a Isabelle Stengers, que é uma que eu uso muito, ela diz que hoje a gente está sobre tipo uma visão opaca, né? Uma visão de mundo ocultada por essa magia desse grande feiticeiro, que o sistema capitalista ele dá a ilusão para a gente, ele dá uma ilusão de que tudo é substituível. Então, tudo que eu quero, eu encontro, ele me disponibiliza, e, portanto, todos nós somos descartáveis, né? Somos clientes, não somos mais só meras pessoas. A nossa condição de se entender no mundo enquanto sujeito, né? A nossa subjetividade, o pertencimento a esta grande categoria, ela fica comprometida. E aí, então, alguns autores, como Ulrich Beck, David Hellman, entre outros que eu uso, né, em relação a essas ideias do cosmopolitismo, vão apostar em alguns métodos de que, como a modernidade nos trouxe um legado de bifurcação e de dualidade, onde a gente começou a categorizar e dividir, né, ciência de um lado, natureza do outro, cultura de um lado, natureza do outro, branco, preto, né, hétero, homo, homem, mulher, enfim, novo, velho. A ideia para resgatar o cosmopolitismo, então, pode perpassar por um cosmopolitismo ativo, que seria uma multiplicação de modos de vida, inclusive transnacional, não apenas para combater a globalização econômica que esse feiticeiro do capitalismo veio trazendo, mas também para reconhecer movimentos sociais como a emancipação de minorias, misturando, então, as ideologias, né, crenças dos povos, que embora que essa grande mistura de povos nunca foi nova,
porque a gente já viveu eras de invasões bárbaras, de colonização, de migrações, de conquistas, expropriações, etc. Mas agora, com a ideia de uma mistura de que a humanidade tem que entender que conflito tem que ter função integradora, porque isso é um resultado do tempo das catástrofes, daí como a Isabelle vem trazendo, né, na urgência de resolução de todos os riscos que essa humanidade apresenta hoje ao universo. Outros vão apostar na ideia de um nacionalismo metodológico, uma crença de uma sociedade organizada em um Estado-nação dotado de soberania e aí deixando a critérios, às vezes, de imagem nacional de apreciação, inclusive, para como resolver problemas que envolvam estrangeiros ou aquilo que é diferente. Outros vão apostar num cosmopolitismo real, que seria através da interligação de diferenças, como um novo instrumento normativo para atender à proliferação do mundo em que a gente vive, inclusive do mundo onde, no nosso direito, não é mais duro, né? Hoje a gente vive épocas de soft law, que é um problema bastante sério. E alguns, como por exemplo, que eu gosto muito aí, conterrâneo do Pedro Boaventura, né? Cosmopolitismo emancipatório, onde a gente tem empoderamento de diferença, dos excluídos da modernidade, através de uma potência de hibridação, né? Onde a gente conseguiria dar voz àqueles excluídos, àqueles que nunca tiveram vez, empoderando eles para que se possam, então, adentrar dentro dessa esfera da categoria da humanidade. E aí, a gente fala assim, então, o nosso problema hoje é que a gente vive 3 grandes crises, que é essa ideia de integração oriunda da filosofia, então, do cosmopolitismo de pertencimento e empatia, né, e solidariedade, por culpa da questão, não vamos usar essa palavra, mas por responsabilização, né, da ideia do progresso e da técnica e da ciência, da modernidade, nos conduziu à crise da globalização econômica desenfreada, onde tudo se compra, tudo se tem, nada se pensa, nada se aproveita, nada se curte, ou seja, porque a ideia é ter e não ser. A crise dos terrorismos totalitários, planetários, com governos déspotas, tiranos, né? Não importa de direita ou de esquerda, mas que suprimem, muitas vezes, garantias e valores fundamentais do ser humano. E os desastres ambientais, que é a terceira crise, que a gente nem precisa mencionar. Tudo isso coincide, então, com que, nas palavras da Mihaly, né, com a tragédia de três Cs: coerência, completude e complexidade. Porque em 1931 teve um matemático que a gente chama de Teorema de Gödel, que ele disse: tudo o que é complexo e que existe, porque o mundo é complexo, a gente tem que equalizar o quanto a gente perde em coerência e em completude. Primeiro, porque no nosso campo das humanas nenhuma cultura é completa, né? O mundo é múltiplo, ele é vasto, ele é plural, ele é diferente, ele é híbrido. E aí, aonde fica a coerência entre essas interligações? Esse problema, então, fez pensar, né, aí nas palavras do Bruno Latour, que eu tenho um potenciamento de híbridos, ou seja, cosmopolitismo, a categoria humana, ela não é sola, ela não está só no mundo. E nós, enquanto indivíduos humanos, também somos híbridos, porque nós existimos através de uma composição de vários micro-organismos. Isso despertou um olhar para que a gente veja o que aconteceu até agora, que nos conduziu a essas crises, para que a gente use de políticas de agenciamento para o que se pretende no futuro, enquanto uma grande comunidade mundial. Essa complexidade que a gente traz, então, do que a gente recebeu até agora, ela também se explica numa setorização excessiva, porque hoje eu tenho norma técnica para tudo, né? A famosa internormatividade, eu tenho norma para tudo que é coisa, que acaba fragilizando a coerência da integração.
A gente tem uma produção normativa de alto nível global, né? Não só voltado aos campos internos dos Estados-nação, mas também em nível internacional. E aí a gente tem que aceitar que a complexidade que a gente vive, né, fragiliza a ideia de completude de uma categoria única de humanidade, se a gente não conseguir entender de que essa inevitável complexidade, ela é real, ela é social, ela é natural, ela é de direito, e ela é indomável. Ou seja, ela é indomável porque eu não vou conseguir mais ficar na categoria binária da modernidade. O que é complexo não se resume a dois. Eu não posso mais viver em duplas, em casais, né? Não tem mais como fazer isso. O direito também sempre foi binário. Até que a gente estava falando ali, né, Fernando? Nossa briga com os civilistas. Então, a ideia hoje é de que a gente se utilize, né, de categorias que possam ser criadas, inclusive no campo da política, para combater o que são os grandes monstros. Né? Os grandes monstros que deixam com que a humanidade se torne cansada, se torne hipócrita, se torne corrupta, porque o monstro ele não é um acidente. Ele é sempre uma necessidade de romper com autoridades. Então, se eu quero romper, às vezes, eu posso ter um rompimento que conduza para políticas de potenciamento, ou eu posso ter um rompimento que conduza para políticas de exclusão. Essa ideia de uma múltipla perspectiva do hibridismo dentro do cosmos trabalha duas lógicas, né? Não só eu posso alinhavar a questão dos saberes cartesianos, científicos, de verdades, então, atreladas à questão da realidade objetiva, mas também perceber o ponto de vista da poética e da estética para tentar ultrapassar diferenças entre o universalismo e o relativismo, principalmente se eu estiver trabalhando aí assim agora no nosso campo, no guião dos direitos humanos, que é o totem do cosmopolitismo jurídico. Para migrar, então, das esferas da filosofia, da sociologia, da antropologia e adentrar no campo do direito, o cosmopolitismo se agarra nos direitos humanos. Então, formar um cosmopolitismo de relação, através dessa potência de relação, que se forma entre múltiplas culturas, da força poética e estética dessas relações, como energia do mundo, para formar o que a professora Delmas chama, e gosto muito, do cosmopolitismo rizomático. Hoje eu tenho um cosmopolitismo de rizoma. Rizoma é uma grande raiz, né? Tem como se fosse vários bracinhos, assim, vários tentáculos. E esse rizoma, se ele se espalha, se ele se prolifera, ele rompe com a linearidade do mundo. E aí a gente entende que se hoje a paisagem que eu vivo jurídica e que conduz à humanidade, ela é imprecisa, ela é instável e ela é incerta, eu não posso falar mais que o mundo do direito hoje está organizado de uma forma também binária e dicotômica, muito menos, às vezes, hierarquizada. Porque não só o legislativo hoje produz lei. A gente sabe que hoje existem várias normas que saem de vários atores, né, inclusive de empresas transnacionais, e que vão minar, às vezes, autarquias estatais, fazendo com que a gente viva hoje um grande mosaico. A gente tem um mosaico de normas, que é característica do caos, que eles chamam, da desordem normativa. Hoje, então, a gente viveria numa mundialização anárquica, e é preciso, dentro desse cosmopolitismo rizomático, ordenar o plural. Tentar colocar ordem em espaços locais, regionais, globais, e atores, sociedade civil, empresas, estados, né, natureza, através de formas ou de unificação, harmonização ou coordenação. Seriam vários processos geométricos variáveis do tempo e no espaço, e aí existem algumas formas ou algumas ideias que podem se propor para tentar alinhavar, então, essa questão, de novo, de pertencimento e partilhamento de experiências e pertinências comuns para tentar arrumar uma
comunidade de destino. Essas ideias do cosmopolitismo, por tentar coordenar essas múltiplas culturas, claro que no ramo do direito, né, não tem como a gente juntar um monte de legislação esparsa de vários estados soberanos e fazer uma só. A primeira aposta seria tentar com precedentes de cortes constitucionais, pelo menos de estados democráticos ao longo do mundo, que estabeleçam, né, um mínimo existencial ali para tentar combater aquelas grandes questões das crises que eu falei, calcado em questões de violência ou de questões de violência que nos conduziram ao diferenciamento das outras espécies, para pensar que o cosmos só pode se perfectibilizar, pelo menos num campo teórico imaginário, no momento em que a humanidade incluir na pauta as questões da biodiversidade. O humano, ele não é humano, ele é animal. Ele é um animal humano, como eu tenho animais não humanos. Essa ideia de que eu pertenço à biodiversidade, a biodiversidade me pertence, ou que eu pertenço ao animal, o animal me pertence, também um pouco usando as teorias da Donna Haraway, né, das sociedades companheiras, dos processos de simbiose, das ideias de que eu só vivo porque eu vivo no outro, do Ubuntu africano. Eu posso partir, então, de um novo vínculo para o cosmopolitismo, no vínculo de pré-origem para com a Terra, conforme o Ives Arca vem falando, que nós temos, inclusive, um princípio jurídico aí, de pré-origem. Né? A Terra não me pertence, eu pertenço a ela. Esse princípio de pré-origem, se eu pertenço à Terra, nos coloca numa posição de vulnerabilidade. Aí, homenageando o professor Arthur com aquela obra linda que ele tem, né, da vulnerabilidade. Cada indivíduo, enquanto parte de um conjunto, é um vulnerável. E eu me entendo no outro através da hibridação. Então, eu preciso trabalhar a potência da hibridação para que eu possa estar em presença de, agir em presença de, olhar com os olhos do outro, entender que eu estou olhando o outro está me olhando de volta, e o que é que ele está me olhando de volta, para eu conseguir, então, falar em cosmopolitismo de uma maneira mais ampla. E aí eu vou trabalhar, então, a gente, né, imagina que novos arranjos vão se formar. Novos arranjos sociais, novos arranjos jurídicos, novos arranjos, às vezes, até ousando dizer antropológicos, porque já existe, né, os autores trabalham com antropologia da natureza. E como a professora Delmas diz, eu vou viver num mundo de guirlandas concêntricas interligadas normativas, onde eu reconheço a força de todos os atores do mundo que produzem cultura e que produzem norma em novos espaços e em diferentes culturas. Tá? O ideal é, e o que é difícil também, é criar uma solidariedade com isso tudo. Se eu reconheço as incompletudes, né, que nos força ao diálogo intercultural, também é muito difícil criar um elo de solidariedade, por causa daqueles grandes problemas que a gente tem, né, das 3 grandes tragédias e grandes crises, principalmente como autores de teorias decoloniais vão falar, por causa do feiticeiro, que é o sistema racista capitalista que a gente vive e que traz todas as formas estruturais de dominação que a modernidade nos relegou. Então, para tentar lidar com esses gargalos, procurando nas obras de cosmopolítica, né, lançando mão de técnicas para além das fronteiras nacionais e das fronteiras de justiça, conforme a Marta nos vem trazendo, né, usando o cosmopolitismo de emancipação também do Boaventura, para evidenciar a emoção. Emoção é uma coisa que o Hobbes já trazia no Leviatã, né? Cosmopolita, para tentar traduzir solidariedade e empatia, atrelado ao tótem da Declaração Universal dos Direitos Humanos, para não mais desacoplar a humanidade e a natureza, a humanidade e a animalidade. Nós, humanos e os animais, estamos acoplados por categoria de pertencimento, por perspectiva, porque esse rótulo, essa roupagem humana que eu tenho é fruto de exteriorizações e atributos criados pela sociedade.
tentando também adentrar um pouco nas esferas daqueles entendimentos dos povos originários, né? De fisicalidade e interioridade. Eu sou diferente, às vezes, do animal pelo físico, não pelo interno. Tentando fazer com que eu busque um caminho mútuo, né? Para enxergar um animal como um ator do mundo hoje, que agencia, que produz sentido, que constrói um mundo, que ele está no mundo, que ele habita nesse mundo, que as várias maneiras de ser, estar e viver no mundo, essa ciência grande que a modernidade trouxe tem que respeitar. E aí sim é onde, para mim, é muito importante a obra da Cosmopolítica da Isabelle Stengers, que ela é uma filósofa da ciência, onde ela denuncia, né, o especialista, o problema do especialista. O especialista científico, calcado na verdade absoluta da ciência, mas que é unilateral, porque deixou aos cantos da humanidade práticas subalternas importantíssimas. Como ela vai falar depois, a bruxaria, a feitiçaria, a alquimia, o hackeamento, produções de conhecimento de formas de ser, estar e viver no mundo que foram subjugadas, desacreditadas e desativadas. Então ela usa de uma política de reclaim, de reativação, reagenciamento, repotenciamento, forçar a busca, né, de novas alianças, de buscar esses conhecimentos subjugados, porque é necessário formar hoje atos de pensar, de agir, lentos, gagos, difíceis, porque as urgências nos levaram onde a gente está, nos 3 gargalos. Nós não vivemos na iminência de desastres, nós já estamos no desastre. E isso é cosmopolítica. É dar agenciamento e lugar às práticas locais, empíricas, muitas vezes, relegadas a um saber desacreditado, e que na nossa esfera aqui, a gente vivencia muito quando pessoas se aproximam de comunidades animais, ou animais que se aproximam de pessoas humanas, né? Acabam potencializando uma nova convivência, uma nova forma de coabitação, onde a gente consegue tentar entender o que aquele animal está querendo me dizer quando ele me olha, quando ele se manifesta, e tentar entender que esse animal, ele pertence ao cosmos, ele pertence ao mundo, como nós pertencemos ao cosmos da mesma forma. E uma expressão muito bacana de cosmopolítica, vindo da Juliana Fausto, né? Onde ela diz que política é um modo de intraação, então, onde eu tenho não só resultados de sujeitos, mas de espaços coabitados. Fazer política é sair da dualidade, é dar voz a quem nunca teve voz. É uma feitiçaria cósmica que transforma todos os modos de habitar e locais de habitação. E dentro dessa lógica, então, eu tenho que consultar Gaia. Gaia não é a natureza na ideia da Stengers, né? A intrusão de Gaia Gaia está exigindo hoje, ela está nos exigindo, principalmente se a gente entender que o vírus também é um agente, é um ator, ele está fomentando novos modos de ser, estar e viver no mundo, né? Conforme o Byung-Hun vem dizendo, o vírus é um grande ator que a gente tem, e Gaia está nos exigindo que a gente pense que essa maneira como a gente faz cosmopolítica, como a gente faz política, né? E como a gente está no mundo, dentro do cosmos, da grande polis do cosmopolitismo, essa bifurcação que a gente criou de dominação estrutural ocidental, de mecanismos que não produzem sentido para perspectivar o animal no mundo, afasta a construção de outros imaginários possíveis. Porque dentro da ideia de que o animal, ele é um ser, é um ente, ele pertence a essa estrutura como nós, categorizar ele no mundo do direito como pessoa, como sujeito, como ente despersonalizado é perfumaria. Mas se eu entender que no direito, o direito dá tanta importância para a categoria que o homem criou como pessoa, e, portanto, a pessoa tem personalidade jurídica, e ela é titular de direitos, ela tem dignidade, então o animal também é pessoa. Porque ele também tem a mesma estrutura.
ele só é diferente de nós, claro, na questão aqui da perspectiva do que eu estou relatando, não estou entrando em outros critérios, né, de outras ciências. Ele tem a mesmo vínculo de pré-origem. E aí todas as forças que vêm da física, que vêm da química, que vêm da biologia, do mundo que está sendo criado, né, de todos esses seres primitivos que estão sempre numa evolução constante, não tem como não entender que todas as pessoas são animais. E são seres, inclusive até espíritos, muitas vezes, que vão estar evoluindo conforme as energias vão passando no mundo. Esse viés, então, da história política da branquitude eurocêntrica, como falei, que remonta à história da colonização e do genocídio dos povos originários, trouxe também para a gente aqui, dentro do Cosmos, crises de representatividade, através de discurso de ódio, desconstrução de personalidades e subjetividades. E esses discursos, aonde a gente escuta, né, de fomentação e potencialização do ódio, eles são eficientes e rápidos na hora de desconstruir, às vezes, conhecimentos e deixar relegado ao plano daquilo que eu não quero que seja científico para manipular grandes verdades. Então, isso é um problema que a gente vai ter, né? E é preciso fomentar um novo referencial, trabalhar com uma contemporaneidade aí para tentar criar uma forma de fechar essas feridas dessas crises de representatividade, porque não se tem como sacar o homem da história, né? Nem tão pouco tirar a história da relatividade que o homem criou. A ideia é que não só os seres humanos, então, hoje, ou a categoria da humanidade hoje, é a categoria do cosmopolitismo. Porque o que importa é a categoria, se é que se pode trabalhar, o fenômeno da vida, como método de evitar a dupla morte. A morte, não só de morrer, né, aquela do corpo que morreu, mas a morte da expectativa de florescer. Também como a Marta usa, né, a expectativa do florescimento. E tentar compreender, então, essa nossa relação no mundo, em toda essa grande polis aí, essa grande comunidade que a gente vive, como uma forma de prestar atenção, de hesitar, de olhar e ser olhado de volta. Tá? Porque, conforme, já vou finalizar aí, Arthur, conforme a Stengers diz, a gente vive, então, numa época em que é preciso não só hesitar para poder notar e praticar política de atenção e afetação, a política dos afetos, onde eu afeto o comportamento do outro, mas para mim poder acoplar de novo aquilo que a modernidade separou. Eu penso que, de repente, a gente poderia lançar a mão da teoria queer, né? O cosmopolitismo queer como uma força imaginativa de pensar outros mundos, porque a teoria queer se consolidou ali na década de 80, 90, né? No que tange a possibilidade de construir novas identidades, porque ela parte de um reordenamento de representações pós-estruturais do que eu entendo como sujeito para possibilidades múltiplas e de uma constelação de sujeitos e identidades de múltiplas instâncias e espécies. E isso é importante para eu construir a identidade animal. Construir a identidade animal enquanto uma pessoa natural não humana, ser reconhecida, né, no mundo inteiro, para reconhecer que a subjetividade do outro, do diferente, do esquisito, do estranho, que a teoria queer vem trazendo, né, ela não pode ser negada pelo fato de que ela não corresponde a nenhuma das métricas da subjetividade dos modernos, da cor, da raça, do sexo, da espécie. Então, seria uma forma, né, de tentar, uma aposta que eu venho estudando, tentar trazer uma nova concepção, tá? De que, a partir de uma subversão de ordem operada, de um sujeito queer que foi inviabilizado, estigmatizado por ser diferente, né, é possível, através da arte do notar, do hesitar, do pensar, né, da fomentação da potência dos diálogos, de que a gente faça, então, uma nova linha de condução, de alicerces, de reconstrução de um cosmopolitismo, então, de acoplamento
relacional. Tá? É necessário, pelo menos, né, por enquanto, então, que a gente desvele realidades e que a gente reclame e reative aquelas que foram subjugadas. Essa mais ou menos é a ideia, então, do que eu queria falar para vocês, né? Tentar trazer um pouco desses estudos, dessa pesquisa teórica, se é que eu pude contribuir com alguma coisa e não ficar falando um monólogo muito chato aqui durante aí 40 minutos. Obrigado, gente, pela atenção.